Doutor, o que é estenose de canal lombar? Existe uma doença que acomete mais uma população idosa, chamada estenose canal lombar. É muito diferente da hérnia de disco. A estenose do canal lombar ela é definida como um estreitamento progressivo do tubo do canal por onde passam os nervos dentro da coluna lombar. Esses nervos eles passam na coluna lombar e se direcionam para as pernas. Devido ao processo de envelhecimento, há um desgaste de algumas articulações que leva a um estreitamento progressivo até chegar ao ponto que comprime os nervos dentro da coluna. Nessa situação, a principal queixa, o principal sintoma da estenose canal lombar é o que a gente define como claudicação neurogênica. O que é isso? O paciente com estenose canal lombar, geralmente ele chega com a queixa que ele diz assim: doutor, eu tenho deitado, eu não sinto dor. Sentado eu sinto muito pouca dor. Mas quando eu levanto e começo a andar, começo a ter a sensação de perna pesada, de formigamento, de dor, de cansaço nas pernas, que aquilo me força a sentar. Eu sento, espero 5 minutos, 10 minutos, descanso completamente. Depois desse momento, eu consigo levantar e andar mais ou menos a mesma distância. Daí eu começo a sentir tudo novamente, que me força a parar novamente. Ou seja, claudicação neurogênica, que é esse sintoma, ele é definido como uma perda progressiva da autonomia de marcha. Se a gente traçasse um gráfico durante o tempo, o paciente há 5 anos atrás, por exemplo, ele ia falar que conseguia andar 1 quilômetro sem ter sintoma, mas há 3 anos atrás ele ia dizer que só conseguia andar 500 metros. E hoje ele diz que até para levantar e ir no banheiro, ele já começa a ter sintomas. Isso se chama claudicação neurogênica e é um sintoma muito patognomônico da doença chamada estenose canal lombar. Ou seja, a estenose canal lombar é uma doença que acomete pessoas idosas, acima dos 60, 65 anos, com um pico em torno dos 75 anos, e que é progressiva. Quanto mais o indivíduo envelhece, mais há desgaste nas estruturas da coluna, maior é o estreitamento, mais sintomas o paciente tem. Doutor, o que leva um paciente a ter estenose? A estenose canal lombar decorre do envelhecimento, mas não é uma coisa tão simples que todo mundo vai ter estenose. Não se sabe ao certo quantos % da população idosa vai ter estenose canal lombar. Isso decorre muito do tipo de coluna, do tipo de envelhecimento, do formato do canal. Isso a gente consegue entender que determinados tipos de coluna, determinados tipos de formato do canal predispõem à estenose canal lombar. Mas hoje a gente vê uma incidência bastante elevada de estenose canal lombar, ou seja, é uma das queixas mais frequentes no consultório em pacientes idosos. Por quê? A população está envelhecendo com mais qualidade e consegue chegar aos 70, 80, 85, 90 anos às vezes, com uma capacidade cognitiva, intelectual e física melhor. E não aceita limitações. Se a gente pensa antigamente, há 50 anos, há 40 anos, um paciente de 70 anos era considerado um vozinho que podia ficar sentadinho ali na cadeira e não precisava interagir, ele não tinha o que a gente chama de funcionalidade. Hoje, o paciente, muitas vezes de 80 anos, dirige é independente, vai fazer suas compras, faz sua atividade física. Então ele não aceita a limitação. Isso que é tão importante, o diagnóstico e o tratamento da estenose canal lombar. A gente não pode pegar um paciente e deixar ele limitado. Aí que entra o conceito de funcionalidade. A funcionalidade é definida como a capacidade que nós temos de exercer pequenas funções do dia a dia. Muitas vezes essas pequenas funções a gente não valoriza, mas com o processo de envelhecimento são muito importantes. Funções como sentar e levantar de uma cadeira, sentar e levantar de um vaso sanitário, lavar os pés, ir a um supermercado, pegar um peso, carregar um peso por uma distância, entrar e sair de um carro. Tudo isso é definido como funcionalidade. Existem até escalas para determinar a funcionalidade. Se eu pego um paciente idoso e mantenho ele restrito, ou seja, eu limito a funcionalidade dele, esse paciente perde funcionalidade muito rápido. E muitas vezes, quando ele perde, ele não recupera. A gente não pode deixar um paciente idoso, 75, 80 anos, restrito.
eu tenho que estimular, eu tenho que mostrar para ele que há um caminho para ele recuperar de forma mais célere, mais rápida, a sua funcionalidade e poder ter uma vida com mais qualidade. Doutor, a estenose de canal lombar pode ser tratada com cirurgia? O tratamento da estenose de canal lombar, como quase tudo na coluna, se inicia com um tratamento conservador. A doença ela se caracteriza por uma oscilação. O paciente tem um período com muito sintoma, a coluna consegue se adaptar, os nervos conseguem se adaptar àquela situação, aí diminui os sintomas. Um tempo depois o paciente tem muito sintoma, ou seja, o quadro clínico ele é meio que intermitente. Mas chega um momento que o estreitamento é tão grave que não há mais aquela flutuação. O paciente diz, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, a minha dor é incapacitante, a minha dor é limitante, eu não consigo mais ir ao banheiro sem dor, me deslocar para ir para uma sala, para um quarto, sem dor. Estou ficando restrito numa cama, estou ficando restrito dentro de casa. Nesse momento se institui o tratamento cirúrgico. O tratamento conservador, não existe nenhuma técnica, nenhum medicamento que pegue um canal que está estreitado e abra esse canal. O tratamento conservador é um suporte. Melhorar a dor naquele momento, alongamentos, técnicas fisioterápicas para dar um conforto naquele momento, na tentativa, na esperança que o organismo se adapte àquela situação e melhore a dor. Mas como é uma doença progressiva relacionada ao envelhecimento, quanto mais o paciente envelhece, a tendência é que a estenose vá progredindo e piorando. Na grande maior parte dos casos, dependendo do tempo de evolução que a gente tem, a cirurgia consiste em abrir o canal. Um canal que está estreito. É um problema mecânico. Se consiste em abrir esse canal. Existem diversas técnicas cirúrgicas. Técnicas mais agressivas, técnicas menos agressivas. Existem diversas técnicas. Outra pergunta muito frequente, o paciente com 75, 78, 80 anos chega com uma incapacidade de andar 10 metros, com uma dor limitante para a sua qualidade de vida, com uma restrição ao ambiente domiciliar, com perda de contatos sociais. O paciente chega e pergunta, doutor, mas eu tenho 78 anos, eu vou operar? A escolha de cirurgia é do paciente, não é do médico. Cabe ao médico orientar quais são as opções de tratamento. Se o paciente opta em aceitar a limitação e utilizar sintomáticos em casos de dor, vou tomar um medicamento quando eu estou com muita dor, mas eu aceito ficar restrito, se mantém o tratamento sem cirurgia. Na maior parte dos casos, o paciente não aceita a restrição e se parte para o tratamento cirúrgico. Como é uma doença do idoso, não é uma doença de adulto jovem, existem técnicas específicas cirúrgicas para o idoso. Existem técnicas minimamente invasivas, onde só se faz a descompressão, como a endoscopia de coluna, que é uma técnica onde se coloca uma cânula para operar. Mas existem outras técnicas onde há uma abertura de forma indireta do canal. Técnicas minimamente invasivas. Hoje, uma das técnicas mais feitas no mundo são as técnicas cirúrgicas laterais, onde, devido ao colabamento do disco intervertebral, há o estreitamento do canal e a gente precisa restabelecer a altura do disco. E por uma incisãozinha pequenininha na parte lateral do abdômen se consegue chegar ao disco e colocar uma peça que restabelece a altura normal do disco e consegue abrir de forma indireta o canal, para poder permitir uma reabilitação mais precoce, um retorno mais precoce às suas atividades e estimular o seu retorno à funcionalidade. O paciente idoso precisa retornar às suas atividades. É muito frequente chegar ao consultório no pós-operatório de estenose canal lombar. Geralmente esse paciente idoso vem com um filho ou com a filha. E o filho ou a filha pedir, doutor, avise a ele que é para ele ficar quieto, que não é para ele fazer nada. E é exatamente o contrário. A gente precisa estimular que ele retorne às suas atividades, porque a inatividade faz muito mal ao idoso pela perda de funcionalidade. Doutor, a cirurgia da estenose canal lombar é segura? Com o estabelecimento, com o surgimento das técnicas menos agressivas, como as técnicas laterais, que hoje é bastante utilizada em nosso serviço,
com o tratamento endoscópico, que é bastante utilizado no nosso serviço, a gente consegue entregar uma segurança maior ao paciente, uma taxa bem menor de complicações e um retorno muito mais rápido às suas atividades normais. Se você pensar que há 10, 15 anos atrás, para se operar uma estenose canal-lombar num paciente idoso, era necessário abrir as costas do paciente, fazer um descolamento completo de musculatura, retirar bastante osso para poder fazer a liberação do canal. Esse paciente, ou seja, a gente abriu pele, descolou músculos, retirou osso, ou seja, uma técnica agressiva. Hoje, com esses estabelecimentos de técnicas minimamente invasivas, onde praticamente não há uma lesão muscular, não há necessidade de retirada de osso, a recuperação é muito mais rápida e muito mais segura. A cirurgia minimamente invasiva é um termo que eu até prefiro utilizar, cirurgia minimamente agressiva. Quando a gente fala minimamente invasiva, passa a impressão que é o tamanho da cicatriz que está relacionada à cirurgia. Claro que o tamanho da cicatriz tem uma relação, mas a principal relação é uma cirurgia considerada muito agressiva quando eu preciso lesar estruturas sadias para eu chegar numa estrutura doente. Ou seja, o paciente tem a coluna doente, eu vou precisar lesar a pele, lesar a musculatura, tirar o osso para poder chegar na coluna, ela é considerada uma cirurgia agressiva. Com as técnicas minimamente invasivas, eu tenho uma lesão mínima de estruturas normais para eu chegar e corrigir uma estrutura doente. Doutor, o que é funcionalidade? A funcionalidade é a capacidade que nós, seres humanos, temos de exercer pequenas funções, pequenas atividades do dia a dia. Entrar e sair de um carro, sentar e levantar de uma cadeira, sentar e levantar de um vaso sanitário, limpar os pés, se alimentar, carregar objetos, pegar um objeto no chão. Tudo isso é funcionalidade. Durante o nosso processo de envelhecimento, quando a gente é jovem, a gente tem uma funcionalidade muito grande. Ou seja, a gente consegue cair e levantar muito rápido, porque a gente não perde funcionalidade de forma rápida. Com o envelhecimento, a gente vai gradativamente perdendo funcionalidade. A capacidade do idoso de fazer essas atividades vai diminuir. Isso é um critério extremamente importante, porque a gente precisa restabelecer funcionalidade de forma rápida. Se você pega um idoso de 75, 80 anos e deixa ele restrito, ele perde funcionalidade e muitas vezes ele não consegue recuperar. O tratamento da estenose de canal lombar, que é a doença mais comum nessa população idosa, precisa ser feito de forma rápida para poder reabilitar precoce e poder recuperar ou pelo menos não perder funcionalidade. Isso é muito importante.